Eu vou falar sobre a origem um pouco do MPB. O MPB, como já diz a sigla MPB, Música Popular Brasileira. O MPB, essa sigla já existia antigamente, só que ela não era usada como um estilo musical. Ela era utilizada para protestos e esse tipo de coisa em 1960. Essa sigla já existia, era usada como protesto contra o governo naquela época que tinha por causa da ditadura militar e essas coisas. Então era usada como protesto, não como um estilo musical em si. Aí em 1966, basicamente, que depois foram vindo cantores, né, e etc. Cantores dizendo sobre, não pararam, só implementaram, evoluíram a sigla MPB, porque naquela época os protestos não estavam fazendo muitos efeitos na rua e essas coisas, por causa da ditadura militar, etc. Aí depois vieram artistas, cantores que tinham, vamos dizer assim, uma fama assim com o povo e começaram a fazer música sobre o que se passava naquela época, né, na ditadura militar, que era muito difícil e muito rígido as coisas. Certamente eles não podiam falar tudo, as coisas eles não podiam se expressar muito por causa do regime antigamente, naquela época que era meio rígido. Aí, ao se passar do tempo, vieram a TV, né? E, tipo, com a TV, isso, a evolução do MPB cresceu muito, porque vários artistas conhecidos, famosos, que, que vieram falando sobre coisas que se tratavam naquela época e essas coisas, vieram falando sobre isso. E, de certa forma, o MPB pode ser considerado como um grande avanço para o Brasil naquela época, na ditadura, porque o povo era muito calado, aceitava muito o que vinha da política naquela época. E aí veio o MPB com, vamos se dizer assim, com os cantores se expressando, falando as coisas que eles viam naquela época, as coisas ruins que acontecia, etc. E também tem aquela dúvida, né, que todo mundo pensa, MPB é a música popular brasileira. Qualquer tipo de música no que se trata nacionalista no Brasil é MPB. Não, não é toda música que é MPB popular, música popular brasileira, porque todo mundo tem essa dúvida, só porque a música é aqui no Brasil e essas coisas é MPB, não. Samba não é MPB, forró não é MPB, funk não é MPB. É, como dizem assim, MPB é de uma linhagem muito antiga, assim, basicamente é uma questão, pode-se dizer assim, entre aspas, é uma questão histórica, MPB, por tudo que ele fez pelo Brasil naquela época, na época da ditadura. Então, esse tipo de ritmo de hoje em dia não são MPB. Como se diz, MPB tem uma estética a se cantada, é um ritmo mais cantado, é um ritmo de violão e essas coisas. Então MPB não é qualquer tipo de música nacionalista do Brasil.